Olá, terceiro ano, aqui é o professor Humberto Júnior. Vamos continuar nossas aulas de biologia. Lembrando que na aula passada a gente falou um pouco sobre histologia animal, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo. Falei até sobre o tecido muscular, que vocês não têm o módulo ainda, mas provavelmente vocês já vão estar adquirindo. Mas para vocês terem um assunto que vocês podem utilizar pelo módulo, eu decidi iniciar a botânica. É um assunto que vocês já viram no segundo ano, acredito que, né, não é algo difícil para vocês, tá? Só tem que se atentar a alguns nomes que são um pouquinho chatos, mas nada impossível de aprender e decorar esses nomes. Tá? Então, a gente inicia a nossa aula de botânica. Quando a gente estuda botânica, a gente estuda os grupos vegetais. Professor, que grupos vegetais são esses? Os 4 grupos que formam, né, os vegetais, do mais simples ao mais complexo: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, vamos falar sobre cada um deles com suas características, tá bom? Como a gente estuda o grupo dos vegetais, obviamente vamos estudar o reino, que é o reino vegetal, reino plantae, né? Então esse reino plantae, ele reúne todas as plantas, e para entrar no reino plantae tem que ter todas essas características, tá? Deixa eu colocar aqui meu marca-texto para vocês acompanharem. Primeira característica: todos do reino plantae devem ser eucariontes. O que é isso, professor? As células devem ter a carioteca, né? Todos do reino plantae, eles têm que ser pluricelulares. Professor, formado não por uma célula, mas por várias, tendo que algumas formam até tecidos. São os tecidos vegetais. Todos do reino plantae, eles devem ser autótrofos fotossintetizantes, ou seja, eles devem realizar a fotossíntese. Todos do reino, as células devem ter a parede celular composta de celulose. Deve ter organelas especiais, que são o cloroplasto e o vacúolo. Um ciclo de vida chamado haplodiplobionte, que a gente vai ver também lá na frente. Deve armazenar energia, o polissacarídeo, na forma de amido, né? E o embrião pluricelular retido e nutrido no organismo materno. Então, para ser do reino plantae, ele deve ter todas essas características aqui. No longo da história da biologia, alguns seres eles pertenciam ao reino plantae, mas como ele não possuía todas essas características, ele foi retirado. Um exemplo são as algas. As algas, elas antigamente, nos livros da década de 80, você ia encontrar as algas no grupo do reino plantae. Mas hoje sabe-se que ela não tem muita característica com esse grupo, e sim com a do reino protista, né, que a gente não viu ainda. Então por isso que ela foi retirada, e hoje a gente tem apenas os 4 grupos de animais. Temos aqui mostrando as algas que não pertencem ao reino plantae. Algum dia ela já pertenceu, mas como ela não tem uma daquelas características do outro slide, então ela ficou de fora. Acredita-se que na história evolutiva, elas sim que deram origem aos organismos do reino plantae. Então, já se sabe que elas, na história da evolução das plantas, quem deu origem a todas as plantas que nós conhecemos hoje foram as algas, tá certo? E o reino plantae, ele é dividido na mais simples, a mais complexa. Com a aquisição, conforme eu vou subindo na evolução, elas foram conquistando algumas características evolutivas. E que característica é essa, professor? Das briófitas, a característica que ela herdou, né, que ela adquiriu no caso, foi a formação de embrião contendo um jovem, né, um vegetal. Então aqui é já uma característica que foi adquirida pelas briófitas. Pelas pteridófitas, que característica foi adquirida, professor? Vasos condutores de seiva, raiz, caule e folhas. Gimnospermas adquiriu qual característica, professor? Semente e o tubo polínico. Angiospermas, qual característica adquiriu de evolução? Flor e frutos. Tá bom, gente? E aqui temos umas nomenclaturas, né? De algumas, quando a gente vai estudar botânica, a gente tem que saber algumas nomenclaturas. E quais são essas, professor? As cormófitas são plantas que possuem raiz, caule e folha. Quais são essas plantas? A 2, 3 e 4. Pteridófitas, gimnosperma,
angiospermas. Temos as plantas chamadas de traqueófitas, são plantas que possuem vasos condutores de seiva. Quais plantas são essas? 2, 3, 4, pteridófitas, gimnosperma, angiospermas. Temos as plantas chamadas de criptógamas, são plantas que não possuem flores. 1, 2 e 3. Temos as plantas chamadas fanerógamas, são plantas que possuem flores, só temos um representante, angiospermas. Temos as plantas chamadas de sifonógamas, plantas que possuem tubo polínico, gimnospermas e angiospermas. Temos as plantas chamadas de acifonógamas, plantas que não possuem o tubo polínico, ou seja, temos as que possuem e as que não possuem. As que não possuem briófitas e as pteridófitas. E temos por último as chamadas espermatófitas, são as plantas que possuem sementes. 3 gimnospermas e angiospermas. Tá bom, gente? O primeiro grupo que a gente estuda são as briófitas, né? São plantas muito simples, compreendem, por exemplo, os musgos, as hepáticas, os antóceros, todos eles são exemplos de briófitas. Sabe aquela graminha bem pequenininha verde que a gente encontra em um local muito úmido, nos pés das grandes árvores? Né? Ali todos são briófitas. Elas são plantas chamadas de avasculares porque não possuem vasos condutores de seiva. Professor, o que são vasos condutores de seiva? É uma estrutura que a gente vai ver muito lá na frente. São vasos semelhantes, por exemplo, vamos fazer uma analogia aos nossos vasos sanguíneos. Mas ao invés de sangue, eles transportam substância da raiz para as folhas e das folhas para as raízes. E ela não possui esses vasos. Por isso que elas são chamadas de avasculares. O transporte de nutrientes e água é feito de uma célula para outra. Então, por isso que essas plantas elas não conseguem crescer muito. Então, por isso que uma das características dessas plantas são chamadas de avasculares. Outra característica das briófitas é que elas não possuem raiz, não possuem caule e também não possuem folhas. Então, elas são plantas tão simples que elas não possuem estruturas complexas. Ao invés disso, ela possui outras estruturas semelhantes, que é chamada de rizoide, cauloide e filoide, que realiza a fotossíntese e as trocas gasosas. Tá bom? Então, a estrutura de uma briófita é muito simples. Temos o rizoide, cauloide e o filoide. Tá bom? Vive em habitats úmidos, ambientes úmidos e sombreados, né? Senão a gente não vamos encontrar uma briófita no deserto. Por quê? Porque elas dependem da água para se reproduzirem, né? O gameta masculino, isso aqui é só uma revisão porque a gente já até viu no segundo ano, é chamado de anterozoide, né? E ele precisa nadar até o gameta feminino, que é chamado de osfera, né? Então eles são restritos a ambientes úmidos porque ele não tem uma cutícula, né? Uma estrutura que protege contra a perda de água. Então se eles forem colocados no sol, provavelmente eles vão secar e vão morrer. Então por isso que a gente só encontra eles em ambientes úmidos ou com água. E relembrando aqui, né, as briófitas possuem dois tipos de reprodução, ou seja, dois tipos de fases. Um é chamado gametófito e outra é chamada de esporófito. Vamos relembrar um pouquinho qual a diferença de um para o outro. Gametófito é a parte da briófita que tem como uma função produzir gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino é chamado de osfera. Esse gameta masculino ou feminino, ele é haploide, ele vai formar a fase sexuada, ele é clorofilado e nas briófitas é a fase duradoura. A outra fase das briófitas, que é chamada de esporófito, desculpem, né? Como o nome próprio já está dizendo, esporófito é a fase das briófitas que produz o que? Esporos. Ela é diploide, é uma fase assexuada, não possui clorofila e também é uma fase temporária, também conhecida como passageira. Tá bom? Então, nas briófitas, vamos encontrar essas duas fases. Uma fase que produz gametas, que é a fase duradoura, e a fase que produz esporos, que é o esporófito, que é a fase temporária. Essa fase aqui ela só vai surgir na briófita, ela vai produzir os esporos e depois ela vai se degenerar.
Então, gente, vamos lá ver como é que funciona no gráfico a reprodução das briófitas. Aqui temos uma briófita adulta, né, com a fase chamada de gametófito, a fase que produz gametas, e a fase o que? Esporófito, que produz esporos. Então temos aqui toda a fase. Então vamos pegar aqui duas plantas, exemplos de planta aqui. Temos aqui a planta masculina, que vai produzir os gametas masculinos, que é chamado de quê? Anterozoide, que é o gameta masculino. O que é que vai fazer o anterozoide? Como elas necessitam da água para reprodução, os anterozoides são liberados na água, e vão ao encontro da estrutura da planta feminina, que é o chamado arquegônio. Dentro do arquegônio, vamos encontrar o gameta feminino, que é a oosfera. Na água, quando o anterozoide encontra o arquegônio, que é uma estrutura presente na planta feminina, vai ocorrer a fecundação. Anterozoide, oosfera, vai ocorrer a fecundação. Na fecundação, essas células aqui vão se desenvolver, geralmente na parte de cima da planta, e vai subir uma haste, que quando ela crescer, ela vai formar uma cápsula. Essa cápsula, ela vai amadurecer, digamos assim, mais ou menos, depois de um tempo, ela vai ter condições, vão ter células dentro dessa cápsula, que elas vão formar, por processo de meiose, pequenas cápsulas, pequenos esporos, que vão ser liberados no ambiente. Se eles encontrarem condições favoráveis, esses esporos aqui vai dar origem a plantas tanto masculinas, ou seja, vai dar origem a gametófitos tanto masculino quanto gametófitos o que? Feminino, completando o ciclo. Lembrando, depois que ele produziu os esporos, essa parte aqui, essa parte que é chamada o que? Esporófito, ela vai se degenerar, permanecendo apenas essa parte de baixo aqui, Quando ela se degenerar, por isso que ela é chamada de fase temporária, ou passageira, enquanto o gametófito é a fase duradoura. Se ela for fecundada novamente, vai surgir uma nova haste, a formação de uma cápsula, formação de esporo e completando o que? Novamente o ciclo. Por isso que esse ciclo é chamado de haplodiplobionte. Em uma fase da vida ela se reproduz sexuadamente e em outra fase da vida as briófitas se reproduzem o que? Assexuadamente. Lembrando que para que a reprodução aconteça, elas necessitam de que? Da água. Então, por isso que as briófitas são restritas a ambientes úmidos, porque necessitam da água para a reprodução, certo? As briófitas elas também são conhecidas como organismos pioneiros no processo de sucessão ecológica. Por exemplo, em um ambiente que eu quero formar um pequeno ecossistema, a primeira estrutura que vai aparecer no ambiente são as briófitas. Por exemplo, se num local onde foi todo desmatado e deixasse lá sem intervenção humana, com o tempo aquele local vai virar uma floresta, mas com o passar dos anos. Mas antes de virar uma floresta, os primeiros organismos a chegarem no local, a se desenvolver no local, são as briófitas. Por isso que elas são chamadas de quê? De organismos pioneiros. São os primeiros que chegam numa região para ocupar o local. Então a gente pode encontrar nas beiras das árvores, em locais úmidos, nas pedras, aquela parte que o pessoal chama, parece um tapete bem verdinho, que recobre todas as pedras. Então tudo ali são briófitas, restritas a ambientes úmidos. São bioindicadores da qualidade do ar e do solo. Se o solo estiver em boas condições, se o ar não estiver poluído, elas crescem naturalmente. Se tiver qualquer tipo de poluição, elas acabam morrendo. Elas são muito sensíveis à poluição, Criam habitats para várias espécies de micro-organismos. Micro-organismos dependem dela, muitos outros seres vivos dependem dela para a sobrevivência. São organismos produtores da cadeia alimentar. Muitos organismos se alimentam das briófitas, Então elas também, como qualquer outro, ela age como um produtor na cadeia alimentar. Então elas são muito importantes para a natureza, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as pteridófitas,
tá bom, gente? Que seguindo o grupo. E antes de terminar a aula, como vocês sempre me perguntam, professor, diz mais ou menos em qual página está esse assunto para eu dar uma lida e fazer também as atividades. Aí vamos lá para o módulo, aí eu passo para vocês, certo? Então, esse assunto está no livro 2, na parte de biologia 3, tá bom? Temos aqui os grandes grupos vegetais e reprodução das briófitas e pteridófitas, tá bom? Próxima aula a gente continua, espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.